A oração do confiteor. Todo homem é pecador e deve reconhecer isso. A liturgia tradicional, tal qual a Igreja nos vem transmitindo séculos após séculos, é uma admirável escola de humildade. Vemos isso nos gestos e nas ações, as prostrações, as genuflexões, as inclinações. São tantas quantas manifestações de nossa humildade, de nossa reverência, primeiro para com Deus. Por exemplo, é um costume na liturgia que o sacerdote, no início da missa, se incline no momento do confiteor. Ele se inclina como o publicano, os olhos abaixados para o chão, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pobre pecador. Nós também somos pecadores. A primeira epístola de São João é muito clara a esse respeito. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a iniquidade. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Santo Tomás pergunta-se se é necessário lembrarmos-nos de que somos pecadores. Por que nos lembrar de que somos pecadores? Não seria melhor nos esquecer disso? Santo Tomás responde: Não devemos nos lembrar dos pecados concreta e individualmente, mas nos lembrar de nosso estado de pecadores. Devemos nos lembrar disso sempre. Mesmo as almas mais perfeitas estão sempre relembrando que eram pecadoras. Elas ressentem em seu íntimo todas as consequências do pecado. Elas sofrem, e isso é sempre uma razão para elas serem mais fervorosas, mais contemplativas da paixão de nosso Senhor, mais ligadas à sua cruz para serem mais perfeitas. Vê-se isso nas vidas de todos os santos. Os santos consideravam-se sempre pecadores. Mas, enfim, isso é exagero. Eles não eram tão pecadores assim. Justamente, eles se aproximavam tanto de Deus que, ao se lembrarem de seus pecados pecadilhos, achavam-nos enormes e os lamentavam. Suas vidas inteiras não lhes pareciam suficiente para lamentar o que tivessem cometido diante da bondade de Deus, diante do amor de nosso Senhor por eles. É um pouco como quando nos aproximamos de um quadro bastante iluminado. Vemos os seus defeitos, mas quando os afastamos da luz, não os vemos mais. Quando nossa alma se aproxima mais de Deus, de nosso Senhor, então nossos defeitos aparecem bem maiores. Ao longo da Santa Missa, as orações nos recordam que somos pecadores para pedir as graças de Deus e atrair sua misericórdia sobre nós. Uma virtude que devemos buscar, que nos é muito aconselhada pelas orações da Santa Missa, é a contrição interior, que os antigos autores espirituais chamavam de compunção. A compunção é a contrição habitual que consiste em ter sempre nossos pecados presente diante de nós. Meu pecado está sempre diante de mim, dizemos no Miserere, Salmo 50. Isso nos rebaixa.
Não cremos que é para nos rebaixar que a Igreja nos pede essas virtudes, mas é para a nossa santificação e para nos colocar na realidade da vida espiritual. Dom Marmion diz muito bem depois de Santo Tomás: aquele que viver nesse estado de compunção habitual evitaria muitos pecados. Porque esse arrependimento contínuo do pecado, essa atitude interior perante o estado de pecador no qual estamos, afasta-nos, evidentemente, do pecado. Se lamentamos o pecado, se temos uma verdadeira contrição, passamos a detestá-lo. E assim adquirimos esse sentimento, esse instinto, um instinto de desprezo e rejeição do pecado. Penso que essas são atitudes interiores que são muito favoráveis à nossa vida espiritual e que favorecem o exercício da caridade. Porque não fazemos penitência apenas por fazer. A penitência é exigida por Deus e pela Igreja para nos fazer praticar a caridade, para destruir em nós tudo o que há de egoísmo, de orgulho, tudo o que há de vícios que cercam nosso coração de uma certa maneira, que aprisionam nosso coração em uma pequena torre de marfim.